Vamos lá então, pessoal, segundo vídeo da aula de hoje, na sequência do estudo do sistema linfático, tá legal? Nesse vídeo eu vou complementar o sistema linfático falando dos linfonodos e falando das estruturas anexas ao sistema linfático, tá certo? O entendimento, depois vocês vão assistir os dois vídeos, fazemos um intervalo e, como sempre, fazemos lá por volta de umas 10 horas, abrimos o nosso fórum, tá legal? O que são os linfonodos, ou também conhecidos como gânglios linfáticos. Então, na rede de vasos linfáticos, nós teremos estruturas que serão chamadas de linfonodos, certo? O que seriam os linfonodos? Vamos lá, abrir a figura aqui, até a figura que está lá na área de vocês. Cadê que eu tinha colocado? Ok, sumiu. Então vamos para uma outra figura. Então vamos lá. Então nós temos essa figura, certo? Os linfonodos. Aqui nós temos rede venosa e rede arterial. Essa foto está muito ruim. A luz, né? Deixa eu virar. Chegou mais perto. Vocês conseguem ver em amarelinho os vasos linfáticos, a rede linfática. E aí vocês conseguem ver que há pequenos gânglios, pequenos espaçamentos, alargamentos dos vasos. Podemos chamar de alguns nódulos, certo? Esses são os chamados linfonodos, tá certo? Os linfonodos, então, são essas estruturas que estão nos vasos linfáticos e são pequenos nódulos, pequenos espaçamentos, microbolsas. O que fazem os linfonodos? Eles retêm grande quantidade de leucócitos recuperados pela linfa, se tornam, por consequência, de uma estrutura de tecido linfóide com muita linfa, e eles são importantes barreiras contra processos infecciosos, muitas vezes que invadem o nosso organismo pelas vias aéreas, e muitos deles que estarão percorrendo no sangue e que porventura vão estar na linfa também, tá certo? Então, os linfonodos, eles estão distribuídos pelo corpo humano, ora de forma espaçados, ora de forma agrupados. E eles estão distribuídos em quais regiões? Vamos lá. Vou puxar aqui uma outra foto para a gente entender as regiões de distribuição dos linfonodos. Eles estão distribuídos em regiões distintas. Aquela foto sumiu e eu fiquei bastante bravo com isso. Tinha uma foto aqui nesse lugar que eu não sei o que aconteceu. Eu vou sair disto de novo e entrar novamente. Não é possível isso. Deixei a foto preparada lá na área de trabalho de vocês. Deixei 2 fotografias, eu não sei o que aconteceu. Só um minutinho. Tá. Só um minutinho. Por que é que eu gravei a foto e ela não gravou? Minutinho só. Vamos lá. Achei que tivesse gravado essas fotos, mas ok. Eles estão distribuídos, então, de formas espaçadas pelo organismo. Vou colocar uma foto aqui. Vamos lá. Então, os linfonodos estão distribuídos em grupos nas regiões que chamamos de cervical, os linfonodos cervicais, os linfonodos axilares, os linfonodos mesentéricos e os linfonodos inguinais, ou melhor dizendo, ignais, tá? Então, os linfonodos são distribuídos em regiões do corpo humano, distribuídos na região cervical, os linfonodos cervicais, distribuídos na região axilar,
os linfonodos axilares, distribuídos na região do trato intestinal, chamados linfonodos mesentéricos, distribuídos na região ilíaca, chamados inguinais, e distribuídos próximo à articulação de joelho, chamados de popliteus. Os linfonodos estão nos vasos linfáticos, distribuídos nessas regiões. São barreiras importantes contra processos infecciosos. Acumulam grande quantidade de leucócitos, os nossos agentes protetores. Leucócitos esses, recuperados no capilar linfático, certo? E que caem na linfa e que serão conduzidos na rede venosa. Tá legal? Então, vejam que os linfonodos são essas estruturas bem importantes e que nós, então, faremos o quê? Nós entendemos agora o processo do que vocês já devem ter ouvido falar de drenagem linfática, tá certo? O que é a drenagem linfática? Eu vou colar a foto de novo lá, só um minuto. Eu vou bem rapidinho, que eu preciso muito dessa imagem, gente. Eu vou colar uma imagem agora lá na área de vocês de tarefas. De tarefas não, perdão. De detalhamento de aula. Gravei. Olha a foto que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá. Dá para perceber os linfonodos. Está lá na área de vocês de estudo, tá? Então, os linfonodos, as bolinhas. Essa rede em verde, aqui representada em verde, é a rede linfática. As bolinhas são os linfonodos cervicais, axilares, mesentéricos, inguinais e poplíteos. Alguns dos axilares se estendem à região braquial aqui nossa, tá legal? Essas bolinhas são chamados linfonodos. Ficou meio difícil de enxergar, né? Mas enfim. Tá difícil o material, deixa eu ver o outro. Entenderam essa questão dos linfonodos? Olha aqui, esta foto, extremamente legal, para mostrar as bolinhas. Ok. Tudo bem com os linfonodos? Agora eu quero falar para vocês das estruturas anexas ao sistema linfático. O que são as estruturas anexas ao sistema linfático? São determinadas estruturas e órgãos que estão totalmente relacionados a esse processo de, digamos assim, equilibração do tecido sanguíneo. Porque se a gente for analisar o sistema linfático, ele nada mais é do que um sistema para equilibrar o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo equilibrado, isso quer dizer saúde para o corpo humano, porque o sangue ele é o líquido vital desta estrutura. O sangue leva oxigênio, nutrientes, retira gás carbônico, retira toxinas, e o sistema linfático está ali para este auxílio. Tá legal? Vamos lá. Vamos falar das estruturas anexas do sistema linfático agora. Eu quero falar para vocês, eu quero mostrar aqui uma foto que fala dessas estruturas anexas. Então, vamos lá. A mesma foto que vocês têm, material de fisiologia, que eu já passei para vocês. Ai, meu Deus, é dificinho hoje. Então vamos lá, nós temos as chamadas estruturas anexas do sistema linfático. Os órgãos do sistema linfático assumem funções ligadas à defesa do organismo, sistema imunitário, sistema imunológico, sistema de proteção do organismo. Tá legal? Então vamos lá. Número 1. Ele vê ali o que chama de amígdalas. Ok. As amígdalas são as chamadas tonsilas palativas. Juntamente com as amígdalas, nós temos as chamadas tonsilas adenoides, ou seja, amígdalas, cavidade orofaríngica, adenoides, cavidade nasofaríngica. As adenoides vocês conheciam quando criança, vocês ouvirem as pessoas falarem de carne esponjosa no nariz. Muito bem. O que são essas estruturas? Amígdalas e adenoides são estruturas estrategicamente localizadas aí para
barrarem agentes invasores pelas vias respiratórias, os vírus e as bactérias. São estruturas de tecido linfóide que protegem já as nossas cavidades naso e orofaríngea contra a invasão de agentes infecciosos. Já são processos de filtragem desta região. Tanto que muitas vezes as crianças são obrigadas a retirar a adenoide, a retirar a palatina, que são as amígdalas, por conta de que em pessoas, quando elas sofrem processos inflamatórios dessas regiões, há um incômodo muito grande. E no caso da criança, é preciso muitas vezes retirar, porque pode causar uma certa, digamos assim, alteração na formação dos ossos da face, uma certa alteração nessas passagens. Quando se retira, ficamos durante um determinado tempo vulneráveis à ausência dessas duas estruturas, tá certo? Vamos lá, o número 2, timo. Olha aqui o timo. O timo é uma espécie de órgão que fica entre os dois lobos pulmonares. O timo é uma grande reserva de leucócitos e ainda também participa da produção dessas células, porque ele está estrategicamente localizado ali na medula óssea do osso externo, ok? O timo é uma espécie de órgão, quando nascemos ele é muito grande, e o desenvolvimento normal do timo é que quando nós atingimos a nossa fase ali de adolescência, ele esteja do tamanho de uma ervilha. Há uma doença rara, que é o tumor de timo, que afeta 1 a cada 50 mil pessoas. O tumor de timo afeta diretamente o sangue e o sistema linfático. Depois vocês veem ali o número 4, o baço. Tá ok? O baço localizado à esquerda da cavidade abdominal, ali muito próximo ao estômago, ali muito próximo a algumas outras estruturas. Qual a função do baço? O baço ele tem função de armazenar ferro, por consequência forma hemoglobina, tá? Então o baço é importante, responsável pela produção de hemácias, os glóbulos vermelhos, tá certo? Vamos lá. E depois nós temos as placas de Peyer. O que vocês estão vendo aqui como placas de Peyer nada mais são do que os linfonodos mesentéricos que eu já expliquei para vocês. Depois nós temos o apêndice. Veja aqui o apêndice. O apêndice ele se localiza. O apêndice se localiza próximo à entrada do intestino grosso, certo? Qual a função de apêndice no organismo? A função do apêndice é inflamar, gerar uma apendicite e a pessoa ter que correr no hospital. Mentira, não é isso. Quando alguém falou para você que o apêndice não serve para nada, só serve para inflamar e supurar, isso é mentira. O apêndice ele também é uma estrutura de tecido linfóide, localizada estrategicamente, onde passa o que? Os excessos do processo digestório. Por consequência, possíveis bactérias que ingerimos mediante alimentos não bem tratados são fagocitadas por esse tecido linfóide do apêndice. O problema é quando você come muito mal, com muita substância química, você dá sobrecarga a todo o processo digestório, inclusive ao apêndice. Então ele inflama. E infelizmente o apêndice, quando ele inflama de forma silenciosa, a ponto de que quando ele está crítico, ele vem com uma dor aguda e você tem que correr para o hospital. Caso contrário, você pode ter uma supuração. Ele pode supurar e espalhar pus dentro do seu trato digestório e com isso você pegar uma infecção generalizada. Tá certo? E finalmente, a medula óssea, que nós já conhecemos como o líquido, que trata de produzir grande parte de leucócitos e também de plaquetas. Corrigindo uma informação que eu dei lá no vídeo anterior. Na linfa não há plaquetas. Na linfa, eu disse que havia plaquetas, não há, tá? Então corrige. Na linfa não há plaquetas. Na linfa há muitos leucócitos recuperados,
na linfa há uma pequena quantidade de hemácias, glóbulos vermelhos. Tá certo? 15 minutos de vídeo, sistema linfático, passado. E depois vamos para o fórum.